Trump vai acabar com a guerra na Ucrânia. E isso leva Volodymyr Zelensky ao desespero, e não somente ele, e também os líderes europeus. Por quê, Jean? Porque isso ratifica a vitória russa em território ucraniano e a gente não sabe o que passa pela cabeça de Vladimir Putin. Será que a Rússia está dando o primeiro passo para voltar a conquistar outros territórios que na cabeça do Putin pertence à Rússia, como parte da Ucrânia, como parte da Finlândia, da Suécia, como áreas até da Ucrânia? Será que os Estados Unidos está dando o aval para a Rússia voltar a expandir o seu território como lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. O posicionamento de Donald Trump frente à guerra na Ucrânia, se pautando num cenário aí muito favorável à volta do trumpismo nos Estados Unidos. E, nesses últimos dias, a Europa e Volodymyr Zelensky ficaram ainda mais preocupados, porque o Donald Trump escolheu um vice que é contrário à guerra na Ucrânia, contrário à ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia contra a Rússia. J.D. Vance já votou várias vezes contra o financiamento estadunidense. Gente, pode ser que a guerra ano que vem acabe se Donald Trump vença. Vem aqui comigo, ó. Primeiro ponto, a gente tem que entender como está esse conflito. Nós temos a Rússia muito bem estabelecida a oeste de Kiev, Luhansk, Donetsk, a Rússia também pressionando Kharkiv e a Rússia disputando territórios no sul, mas também com um posicionamento muito firme nas regiões de Zaporizhia, muito próximo a Kherson. Esse é o cenário atual do conflito. A Ucrânia não consegue romper essa barreira estabelecida pelos russos há meses. Dia e entra dias, a Rússia finca ainda mais a bandeira em território ucraniano e o cenário é que, se Donald Trump vence as eleições, a torneira dos dólares seja fechada. O cenário é de derrota da Ucrânia e, consequentemente, Volodymyr Zelensky pagará um preço alto por isso. Tá? O Sergei Lavrov, o premier russo, aí, o número 2 do governo russo, diz o seguinte, ó, é louvável, ele elogia esse posicionamento do vice-candidato à presidência dos Estados Unidos, ele enfatiza aí a necessidade de um diálogo equitativo e respeitoso. O que quer dizer isso? Que todas as reuniões em busca da paz, a Rússia estava excluída do debate. O próprio Brasil e a China não foi na reunião que ocorreu na Suíça, dentre outros países, porque a Rússia não estava presente para discutir um tratado de paz. Sergei Lavrov fala que é necessário escutar a Rússia, escutar o que Vladimir Putin quer. E isso não é colocado na mesa para discussão. E o vice-candidato a presidente dos Estados Unidos afirma que, para encontrar a paz, os dois lados têm que sentar à mesa. Cara, precisa o vice-candidato à presidência dos Estados Unidos falar isso. Se há anos os BRICS estão pautando a resolução desse problema a partir de um diálogo entre as duas frentes. E outro ponto que o Lavrov bate na tecla: os Estados Unidos têm que parar de lotar a Ucrânia de armamento, porque essa guerra ela só perdura por conta do financiamento estadunidense.
não tanto do financiamento europeu. Lembro você que o dinheiro de fato para a Ucrânia manter esse conflito há mais de 2 anos é dinheiro que vem dos Estados Unidos, é armamento que vem dos Estados Unidos. Tá, Jean, a posição dele é o seguinte, do vice, de Vance, ele fala o seguinte, ó, fim do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, e ele bate na tecla que Kiev não conseguirá recuperar todo o território perdido. Isso mesmo, essa parte que está ocupada há 10 anos, isso mesmo, desde 2014, não voltará mais para as mãos da Ucrânia. E tem que aceitar, tem que negociar. Esses territórios têm uma ligação com a Rússia histórica. Eles falam russos, as empresas que estavam lá instaladas eram russas, aliás, que estão instaladas nesse território, não são ucranianas. Então, você tem ali vários pontos que ligam a economia, a cultura, mais aos russos do que aos ucranianos. Em votação que ocorreu nos Estados Unidos, o Vance ele foi contra esse último projeto de ajuda à Ucrânia. Se mostra contrário a esse apoio. Imagina quando ele se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Tá, qual é a reação dos aliados europeus e o impacto político? Primeiro, preocupações dos aliados, tá? Na escolha do Vance. Porque no momento que parar de investir dinheiro na Ucrânia, aquilo que eu falei no início do vídeo, você não sabe o que Vladimir Putin pode fazer. Ele pode expandir ainda mais os seus domínios sobre o território ucraniano, conquistando outras áreas que ainda ele não ocupa, e pode botar o pé até numa Polônia, que já em falas ele diz, esse território não é polonês, foi dado para a Polônia no fim da Segunda Guerra Mundial. Trump expressa aí incômodo com esse último pacote de auxílio. Lembrando que o governo trumpista é muito mais focado na questão econômica, no fortalecimento da classe média estadunidense, dos Estados Unidos ser a grande economia global e a partir daí sim dominar geopoliticamente os outros países. Então ele tem esse viés mais econômico. Então, no momento que você tira dólares dos Estados Unidos para financiar um conflito, sabendo que a indústria bélica estadunidense também ganha muito com isso, o Trump fala, ó, isso pode impactar a economia yankee. Consequentemente, eu não apoio. Isso, gente, desde o primeiro governo de Trump, ele batia na tecla, guerra prejudica os Estados Unidos, prejudica a economia. O nosso foco é na economia. O Trump, em relação à guerra na Ucrânia, ele não aceita os termos de Putin, tá? Na literalidade. Mas ele sabe da necessidade de sentar e dialogar com Putin. Quando Trump era o presidente dos Estados Unidos, as relações entre os dois países não eram das melhores. Mas Trump dialogava com Putin, o que não ocorre hoje. Não há diálogo entre Putin e democratas. Apesar dessa relação um pouco mais amistosa, o Kremlin reafirma que eles vão dialogar com qualquer presidente. Mas isso tem que partir dos Estados Unidos, já que o Kremlin está aberto às negociações. Tá, sanções e diálogos, isso aqui também é um ponto importante. Será que Trump vai aumentar as sanções econômicas frente à Rússia? Como serão essas relações? Porque é de interesse estadunidense que o petróleo abaixe, já que a economia estadunidense é baseada no petróleo. E o Trump, com esse foco ligado à economia, pode ser que alivie essas sanções que Biden realizou contra a Rússia.
para a Rússia poder exportar petróleo, exportar gás natural, e isso impactar a economia estadunidense. O Biden teve que, de novo, fazer algumas concessões à Venezuela, com a própria Arábia Saudita, para que eles forneçam mais petróleo para os Estados Unidos, para que o petróleo russo não causasse um impacto na economia estadunidense. Outro ponto que é importante a gente falar, a ausência de um diálogo de alto nível com Biden. Tá? Então não há esse diálogo entre Rússia e Estados Unidos. Lavrov vê a necessidade de um diálogo entre Moscou e os Estados Unidos. Apesar da Rússia ter, de um lado, Brasil e China, e a Ucrânia ter praticamente todos os europeus mais os Estados Unidos, você tem a China e os Estados Unidos. Você precisa que os Estados Unidos dê um passo para a negociação, porque enfraquece o posicionamento europeu e, consequentemente, você pode encontrar um denominador em comum e negociar a paz. Mas tem que ter a presença estadunidense. O diálogo ele não pode ser com a Europa. É a mesma coisa com a questão da China. A China tem que dar o aval dessa negociação. São dois países importantíssimos dentro dessa disputa, porque a China vai validar a Rússia, os Estados Unidos vai validar a Ucrânia. Então, esses seguranças têm que dar um passo para a negociação. Não adianta outros agentes, outros atores tomar a frente para negociar que não tem um peso de Estados Unidos e Rússia. Beleza, galera? O que você acha de tudo isso? Você acha que o Trump vai dar um fim mesmo a essa guerra? Ou ele vai jogar mais combustível? Qual é a sua opinião? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação precisa muito do seu apoio. E coloque aí nos comentários com educação sempre. Eu gosto ali de ler, debater com vocês a respeito das temáticas da geopolítica e das atualidades. Beleza? Tamo junto? Pra cima deles, Gabaritagel. Vai estudar para vestibulares, Enem, ou conhece alguém? Cara, gabaritagel.com.br é uma escola online onde você tem acesso a todas as disciplinas, a todos os materiais que vai colocar você na universidade por um preço pequenininho. Valeu, galera. Tamo junto.